A lição de hoje, de número 40, encargos, está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Ele fala o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho análogos àquele que as pessoas recebem quando favorecidas por um cargo determinado. Que aquele cargo que nós recebemos quando nós estamos preparando para vir para cá, que ele é igual a um cargo que nós ocupamos aqui. Cada um faz alguma coisa, faz um determinado trabalho. Mas nós, quando reencarnamos, a gente já vem com um determinado objetivo na vida. Segundo Emmanuel, naquele livro Vinha de Luz, porta estreita. E ele fala que quando nós estamos do lado de lá, nós queremos muito problema, muita dificuldade, para ao chegarmos aqui nós ter uma evolução mais rápida. Mas lá nessa mesma mensagem, mais no final, ele fala que quando a coisa aperta, que nós cascamos fora, largamos a porta estreita e entramos na porta larga. E ele continua dizendo o seguinte: assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor da atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilita a execução da tarefa. Eu estava lendo isso aqui e pensando, Às vezes a gente olha determinada criatura no meio de uma família, a gente fala, mas essa pessoa não tem nada a ver com essa família. Ela está no lugar errado. É muito comum, às vezes, a gente ver uma pessoa inteligente no meio de pessoas que têm mais dificuldade no aprendizado. E também, às vezes, a gente encontra pessoas muito bonitas no meio de pessoas mais feias e vice-versa. Mas aí a gente vai lá para o André Luiz, quando fala aqui, as possibilidades de execução da tarefa. Ou seja, equipe familiares e companheiros que nos possibilita a execução das tarefas. E o André Luiz nos fala o seguinte: nós estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Ou seja, não tem nada errado conosco. Nós estamos no lugar certinho. É ali que nós nascemos e é ali que nós temos que acertar as arestas. É ali que nós temos que trabalhar para podermos consertar as coisas erradas de outras épocas. Não tem nada errado aonde nós estamos. Mas ele segue dizendo o seguinte: mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Quer dizer, nós recebemos o cargo. O que nós vamos fazer dele? Depende de nós. Depende de cada um de nós. É igual a história dos talentos, Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Os que recebeu 5 trabalhou, ganhou mais 5.
O que recebeu 2, trabalhou, ganhou mais 2. O que ganhou 1, enterrou. Então, isso aqui é o que nós vamos fazer desse cargo que nós obtivemos. Nós vamos enterrar ele ou vamos também trabalhar para que ele possa também crescer? Então, aí ele fala, né? Isso depende de cada um de nós. O que nós vamos fazer desse cargo, desses encargos que nós recebemos? A face disso, precisamos considerar que todos possuem uma tarefa de capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. E todos nós, aonde nós estivermos, nós podemos fazer alguma coisa em benefício dos nossos semelhantes. Nós é que precisamos melhorar o nosso ambiente. Não é esperar para os outros e nem querer mudar ninguém. Nós é que precisamos mudar. Muda a si e aqueles que estão em volta automaticamente vão melhorar. Porque nós não temos que obrigar ninguém a seguir as nossas ideias, a pensar conosco, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Buscar melhorar nós mesmos. Se o ambiente está ruim, vamos orar. Às vezes a gente fala, nossa, mas lá em casa as coisas estão tão complicadas. Mas faz o evangelho no lar. Para algum minuto, alguns 15 minutos, para uma vez por semana para orar. É nós que vamos consertar o nosso ambiente. Aí às vezes as pessoas falam, mas lá em casa ninguém quer, não tem problema. Vai sozinho. Sozinha, entre aspas, né? Porque encarnado, se o ambiente não está bom, deve ter um punhado por ali, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. As coisas não melhoram sozinho. A gente pensar, não, Deus vai olhar para mim, fica lá de braço cruzado? Não. Tem que apresentar, fala, estou aqui, me ajuda. Mas faz a nossa parte. Porque senão, esse negócio de achar que Deus vai resolver nossos problemas, vai não. Ele vai nos ajudar, isso sim. Mas o trabalho é nosso. Precisamos caminhar, precisamos buscar, bater, busca, pedir. Está no Evangelho. Ninguém está órfão de oportunidades. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Todos os lugares, como nós falamos. No trabalho, na rua, na casa espírita, em casa. Todo lugar tem coisa para a gente fazer. Às vezes a gente perde de frente à televisão ali 2, 3 horas, vendo um programa que não... Por que não pega um livro, uma coisa, vai ler um pouquinho? Vai para um canto, faz uma prece, pede por aqueles que estão em condições piores do que a nossa, pelos nossos irmãos andarilhos, por aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, criaturas que estão nas cadeias, né? Hoje eu estava lendo uma reportagem, vi lá, uma senhora de 86 anos foi presa lá em Santa Catarina porque estava participando dos atos antidemocráticos. Uma senhora de 86 anos. Que perigo o Brasil, gente. Uma senhora naquela idade. Observe em torno de ti, ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir e renovar. Não te detenhas, o amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos.
considera a indicação que recebeste para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização dos encargos parte de nós.